Fala aí, torcedor do nosso canal do Fluminense, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar aí da reapresentação do Tricolor, porque na quarta-feira já tem a partida de volta da Copa do Brasil contra o Vasco no Maracanã. E o Fluminense precisa vencer a partida para garantir a vaga aí nas quartas de final da competição. Um novo empate e a decisão vai para as penalidades máximas. Vamos trazer aí o Cícero Melo com as primeiras informações do dia do Tricolor. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu trago os jogos que acontecem no dia de hoje. O Melo agora passa pra gente a visão desse clássico, desse primeiro jogo no Maracanã. Pois não, Jufo, boa tarde para você, para os companheiros nos estúdios e para o fã de esporte. Como você disse, Jufo, foi um jogo péssimo, um dos piores clássicos dos últimos tempos, jogo burocrático, sem nenhuma qualidade técnica, parecendo que os dois times não queriam arriscar nada, guardando tudo para o segundo jogo, que vai ser na próxima quarta-feira, o jogo de volta, que aí sim, aí vale uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Público pequeno para um clássico desse tamanho, 36 mil torcedores. Primeiro jogo foi mando de campo do Vasco. Segundo jogo, quarta-feira, às 9h30 da noite, será mando de campo do Fluminense. A torcida do Fluminense estava muito pequena nesse jogo do último sábado. O Hulk ficou barrado pelo John Kennedy, só entrou aos 37 minutos do segundo tempo e justamente no lugar do John Kennedy. Fica essa dúvida quem vai começar jogando na quarta-feira ou se os dois podem começar jogando juntos. Thiago Silva lesionado, uma lesão na coxa direita, na posterior, não jogou, foi desfalque. O Freitas, que é o companheiro dele titular, também machucado, não jogou. E dois reservas imediatos não jogaram, o Milian e o James. Então o Fluminense sem 4 zagueiros, jogou aí talvez a terceira dupla do Fluminense de zaga, Ignácio e Igor Rabelo. No segundo jogo, se empatar nos 90 minutos, a decisão da vaga, como foi na Copa do Brasil do ano passado, também na semifinal, também no caso foi na semifinal, melhor dizendo, será na disputa por pênaltis. O Fluminense já não vence há 6 jogos, são 5 empates e 1 derrota. Depois da Copa, então, 4 jogos e 4 empates, 1-1 contra o Red Bull Bragantino e contra o Grêmio, 0-0 contra o Bahia e contra o Vasco. O Fluminense, que passou 5 meses sofrendo gols em todos os jogos, agora já está 2 jogos consecutivos sem ser vazado, 2 empates de 0-0. Para o jogo da próxima quarta-feira, o técnico Luiz Obeldia, que treinou o time agora na parte da manhã, amanhã também o treino será a pronto final na parte da manhã, já é certo não terá a zaga titular. Thiago Silva e o Freitas não têm condições de jogo. O James é que está recuperado e já poderá estar à disposição. Então fica a dúvida entre Ignácio, James e Igor Rabelo. Dos 3, 2 vão formar a zaga no jogo desta quarta-feira. Voltamos aos estúdios na nossa tradicional ponte aérea aqui do Rio de Janeiro, aí para São Paulo, Dona Gláucia. Beijo para você, para os companheiros nos estúdios e para o Fã de Esporte. Maravilha, seu Cícero Melo, um beijo grande para você, beijo ao Jufo também, que estiveram conosco para trazer as informações deste clássico no fim de semana. E o Cícero Melo adjetivou bem o que foi péssimo, né? Perfeitamente. Que jogo para um clássico que a gente esperava tanto. E abriu né? o sábado, né? Abriu o sábado já. Ditou o ritmo do que foi, pelo menos Exatamente. o sábado foi nesse pique, né? Os 3 jogos de sábado tecnicamente muito abaixo. Espera-se mais para esse jogo de volta, muito porque vamos para essa quarta-feira com esse clássico em aberto. Foi muito ruim mesmo. Eu tô com o Cícero. Os 3 jogos, na verdade, foram ruins. O jogo do Santos com o Remo teve um pouco mais de emoção, né? Também acho. Mas o Fluminense e o Vasco foram jogos ruins. Eu lembro que, por conta da ausência do Thiago Silva, né, tinha essa questão da defesa ali do Fluminense, mas eu acredito que se portou bem, o Fluminense ficou com um pouco mais, né? Achei que o Ignácio foi bem. A posse da bola, o Ignácio, inclusive, com o Andrés Gomes, né? Porque era o Andrés Gomes caindo do lado dele e ele ganhando os duelos, ganhando confiança. A boa notícia para o Fluminense é o John Kennedy, para mim. Para mim, o John Kennedy fez um ótimo jogo contra o Vasco, conseguiu ali criar algumas oportunidades que foram desperdiçadas, principalmente pelo Canóbio.
E o Vasco foi o que o Jufo retratou bem, né? O oásis técnico que é o Jair. O Thiago Mendes não foi pro jogo, estava suspenso. Aí agora resta saber no jogo de volta se com ali, né, a dupla de volante, se o Vasco consegue fazer um jogo melhor. Eu ainda tenho a questão do centroavante, né? A gente pode falar do time todo, né? De diversas posições. Mas o Ramon Henrique, que é um bom garoto, mas eu acredito que ele ainda não esteja pronto para ser titular do Vasco. O Pedro Emanuel está ali naquela de criar, lançar o menino aos poucos, mas acho que ele ainda não está pronto para ser titular. Eu acho que até, Mari, dentro desse jogo ruim que foi, talvez pro lado do Vasco o Pedro Emanuel consiga ver um copinho mais cheio ali, né? Não tomou gols mais uma vez, tem essa volta do Jair que vai dar uma ajustada legal ali no meio dele, enfim, para quem está começando o trabalho, né? Hoje quem precisa da resposta é o Zubeldia, né? Não só pelo 4º empate seguido, mas pela queda de rendimento mesmo, né, da equipe, assim. E como esse Fluminense deixa de ser assertivo, né? Então, como não faz. Exatamente, não resolve, né? Queria das poucas oportunidades que queria, não consegue, de fato, ter um aproveitamento muito bom. Nessa tentativa agora de um encaixe com o Hulk, a gente falava aqui, né? O Hulk hoje ele é uma peça do elenco, né? Uma peça para ser utilizado como opção, como um jogo específico, uma mudança ali de panorama durante as partidas, enfim. Dificilmente ele como titular do Fluminense dentro de uma sequência, porque isso muda demais a dinâmica do time, né? O Fluminense ele já está numa queda de rendimento, você ainda precisa tentar trabalhar com esses ajustes, não é o momento. O momento da temporada já é um momento de definições. Então acho que o Hulk ele vem mais nesse sentido, assim, para o Zubeldia ter no banco de reservas, usar vez ou outra ali de saída, mas o time do Fluminense é esse, né? Com o Canóbio, com o Lúcio, com o Savarino, com o John Kennedy, com o Martinelli, já é um Fluminense que tem um encaixe desde a temporada passada, mas está numa queda mesmo de rendimento. O próprio Zubeldia já passou por isso, precisou reinventar a equipe, mas num jogo de volta, os dois times precisam dar mais. Precisam ter um pouco mais de coragem para arriscar, sair para o jogo, finalizar, criar oportunidades, porque foi um jogo tecnicamente muito ruim. No sábado também tivemos Santos e Remo, outro confronto dessa... Uma história já conhecida que ganha o 4º capítulo. Vasco e Fluminense na Copa do Brasil. Na versão 2026, jogo de ida, uma partida com muitas faltas. 36 em 90 minutos. Clássico é sim, a gente quer estar disputando cada pedaço do campo ali. Sempre muito pegado, um clássico, sempre muito disputado. As faltas acontecem de uma maneira natural. Com a bola nos pés, o Vasco tentou uma pressão inicial. Mas foi o Fluminense quem atacou primeiro, com o Savarino. Ainda na base do contra-ataque, Canóbio bateu cruzado para fora. O primeiro e único chute no gol do Vasco aconteceu já na etapa final. Paulo Henrique com pouca força. Do outro lado, Canóbio bateu para fora. A melhor chance tricolor na noite, John Kennedy limpou a marcação, mas viu Léo Jardim fazer a defesa. O Vasco respondeu à altura, mas Tchê errou o alvo. Falou no vestiário que ele fazer um gol de cabeça. Se eu não me engano, acho que ele nunca fez um gol de cabeça, a gente até brincou. Por pouco quase saiu, a gente conversou ali no vestiário depois por um detalhe, não saiu. Antes do apito final, Andrés Gomes ainda desperdiçou o último lance. Fim de jogo, 0-0. Desde a volta da Copa do Mundo, o Fluminense empatou todos os jogos. No mesmo período, o Vasco teve a chegada de Pedro Emanuel, que até aqui tem 3 empates, uma derrota e uma vitória. Fato é que se o resultado terminar igual, na próxima quarta-feira, a decisão será por pênalti. Faltou-nos, se calhar, naqueles momentos, uma pontinha de sorte. Tivemos uma excelente oportunidade. O Fluminense também tem uma excelente oportunidade, mas nós temos uma, acredito que mais clara. Quando não te convierten, ou pode ser casualidade, ou pode ser porque hiciste um bom trabalho. Evidentemente, hoy hicieron, el equipo en sí hizo un buen trabajo porque no, salvo una ocasión en el segundo tiempo, después no pudieron generar situaciones de gol. A versão 2026, jogo de volta, acontece às 9h30 da noite, na quarta, na expectativa de mais chances de gols, menos faltas e uma partida melhor. Cicinho, começando com o lado mandante da história, o Vasco da Gama.
O time enfrentou de igual para igual o Fluminense, que tem um elenco melhor, mais badalado. Criou as suas chances também o time vascaíno. Exatamente, é impressionante a gente acompanhar o Vasco quando tem um adversário assim que digamos que é favorito contra ele, como o Vasco cresce, né? Talvez se esse Vasco continuasse sendo o Vasco no Campeonato Brasileiro, independente do adversário, poderia estar em posição melhor, porque é um Vasco que tem suas dificuldades, sim, mas consegue criar. O fator positivo aí foi o Paulo Henrique ter jogado, é um lateral que chega como surpresa e favorece, né, os atacantes. A bola caiu na cabeça do Tietê, quase faz o gol. Então, assim, foi um Vasco melhor que o Fluminense. Se o Vasco conseguir manter, né, esse ritmo de jogo, tem muito para crescer, não só no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil, conseguir passar pelo Fluminense. Ronaldão, o que faltou, além dos gols, obviamente, ao Fluminense para poder encurralar mais o Vasco, para poder se impor na partida? Eu acho que ainda a pressão, né, que a torcida está colocando em cima do treinador, de alguns jogadores, eu acho que é muito cedo ainda, que a gente comentou. Ainda mais com a chegada de alguns jogadores, no caso o Hulk, no caso o Thiago Silva, o Arana. O Thiago Silva machucou, né? Tá machucado também. Então são coisas que o Vasco começou a mudar a ficha, colocando uma pegada diferenciada e o Fluminense está brigando com a torcida ainda. Então acho que é o momento de que acho que a torcida tem que abraçar o time, né? Porque tem muitos empates, né, por aí, né? Então acho que a torcida cobra muito por causa disso, mas é um time que está em construção ainda. Então acho que tem que esperar um pouco mais. Esse foi o primeiro jogo da disputa dos jogos de ida da Copa do Brasil nas oitavas de final. E no mesmo sábado, tome 0-0. Trazer os jogos aí dessa segunda-feira. Hoje teremos Atlético Paranaense e Vitória, encerrando aí as oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem tivemos o Internacional vencendo o Corinthians 2-0, Palmeiras 3-0 no Fortaleza, Chapecoense e Cruzeiro 0-0, Mirassol e Grêmio 1-1. Teremos hoje Campeonato Brasileiro Feminino, Flamengo e Corinthians, Copa Paulista, Campeonato Argentino, alguns jogos hoje, Sarmiento, Independente e Rivadavia, Platense e Tajeres, Vélez e Independiente, Huracan e Atlético Tucumã, Central Córdoba e São Lourenço, jogos aí do Campeonato Argentino. Teremos Copa da Liga Inglesa, Campeonato Colombiano, Campeonato Equatoriano hoje, Campeonato Uruguaio, Campeonato Paraguaio, Campeonato Escocês, Copa AFF, Campeonato Sueco também e vários amistosos aí rolando nessa segunda-feira. São os principais jogos de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.